nessa nossa terceira noite, né? A terceira noite? Terceira noite aqui da nossa semana de imersão bíblica. Nós temos aprendido muito e nós entendemos que quando nós estudamos a palavra de Deus, nós estamos sabendo da vontade dele. A vontade dele para a nossa vida. E a palavra de Deus, ela é poderosa. Quando nós dedicamos tempo para estudar a palavra de Deus, a palavra de Deus começa a transformar a nossa vida. Amém? Você crê nisso? Amém. Eu creio sim. É por isso que nós temos essas semanas de imersão, para nós nos expormos à palavra de Deus e permitirmos que a palavra de Deus nos transforme. Abre aí sua Bíblia. Hoje nós iremos continuar aqui em Mateus 24, porque Mateus 24 é o sermão profético de Jesus, né? A gente tem estudado vários pontos aqui, e hoje nós iremos ver Jesus falando sobre algo bem interessante. Ontem a gente destacou aqui, né, o verso 4, veja aí, Mateus 24, verso 4, Jesus começa a falar sobre a sua segunda vinda, sobre o fim do mundo, os sinais da segunda vinda. E aí Jesus diz assim no verso 4, né? Vejam que ninguém engane vocês. E aí a gente viu alguns aspectos aqui, né? Mesmo no meio religioso, veja, alguns aspectos que acabam nos enganando. Que esse é o grande objetivo de Satanás. Mesmo no meio religioso, que a gente não leia devidamente a Bíblia, que a gente não entenda e que algumas coisas a gente acabe se enganando. Satanás tem esse objetivo. Mas Deus envia o Espírito Santo para a gente entender a Bíblia, né? O Espírito Santo o Deus Espírito é o grande instrutor da Bíblia. Veja, então aqui nesse verso 4 Jesus nos alerta para nós não nos deixarmos nos enganar. E no verso aí 23, veja aí, no verso 23 ao 26, Jesus fala aqui do que nós chamamos de um grande engano. Jesus fala que vai surgir, né, um falso Cristo. Veja, Mateus 24, verso 23 diz assim: então se alguém disser a vocês, eis aqui o Cristo, ou eis ali o Cristo, o que ele diz aí? Não acreditem. Veja, Jesus está falando que vai surgir um falso Cristo. Vocês já imaginaram isso, né? Veja que Jesus está descrevendo que ele vai voltar. Ele vai voltar uma segunda vez. E ele está dizendo que vai surgir uma situação, né? Eu imagino aqui que é antes da segunda vinda propriamente dita de Jesus, em que alguém vai imitar a volta dele para nos enganar. Por isso que ele diz aqui, ó, se alguém disser, ó, Jesus Cristo está lá, né, em Washington, D.C., não acreditem. Jesus está lá em Jerusalém, não acreditem. É isso que Jesus está dizendo aqui. Vamos ver o verso 24 aí. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, né? Olha o conceito de eleito, de escolhidos, aqueles que os anjos irão arrebatar, né? Na segunda vinda verdadeira de Jesus. Verso 25, Jesus diz, ó, vejam que eu estou predizendo a vocês. Ele está antecipando isso, vai vir um falso Cristo. Aí ele repete no verso 26, portanto se disserem a vocês, eis que ele está lá no deserto da Judeia, a caminho de Jerusalém, não acreditem. Ele vai inaugurar um novo templo de lá de Jerusalém, não acreditem. Ou eis que ele está no interior da Casa Branca, lá em Washington D.C., não acreditem. Ele está lá na sede da ONU, da Organização das Nações Unidas, ou da União Europeia, não acreditem. Aí ele diz no verso 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do
homem. Ele está dizendo o seguinte, ó, a vinda do Filho do Homem vai ser um evento celestial. No céu, não vai ser algo na terra, no interior da casa, no deserto, ou aqui ou ali. Então, é nesse contexto que Jesus está nos alertando para que nós não sejamos o quê? Enganados. Aí, quem é que poderia, imitar a segunda vinda de Jesus? O próprio Satanás. Satanás, ele vai imitar a segunda vinda de Jesus. É por isso que Jesus diz, nesse verso 23 até o verso 27 aqui, todas essas coisas. E já já a gente vai entender por que Satanás vai tentar imitar a segunda vinda de Jesus. Já já a gente vai entender. Mas antes, a gente vai ver, veja, isso aqui que a gente acabou de ler é uma situação, a primeira situação, que é a imitação da vinda de Jesus, a imitação da segunda vinda de Jesus. Mas tem duas outras situações que a Bíblia fala. Vamos ver aí, primeiro, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e às vezes as pessoas confundem, tá? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 7 a 9, porque a Bíblia fala, ou Jesus ali falou do falso Cristo, mas a Bíblia fala também de um iníquo, é esse o nome. Segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ver do verso 7 ao verso 10. E aí aqui a Bíblia fala do iníquo. Aí algumas pessoas fazem uma saladinha, porque tem um conceito no meio evangélico, por exemplo, falando do anticristo. E aí a gente vai entender tudo isso, tá? Para a gente não misturar os conceitos. Veja aí, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 7 diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o quê? O iníquo. É segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Veja, esse é um indivíduo, uma classe de indivíduos, digamos assim, o iníquo. Mas não é aquela situação anterior que Jesus falou, tá? Aquela situação de Mateus 24 se dará um pouco antes da segunda vinda de Jesus. Mas não é essa mesma situação aqui. Veja aí o verso 9. Aliás, a gente está onde? Verso 8, Será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais, prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Esse iníquo aqui, a gente vai entender em uma das noites aqui, que a gente vai ver as profecias de Daniel. Mas esse iníquo, ele se manifestou na Idade Média, ele vai se manifestar pouco antes da segunda vinda de Jesus, e a gente vai entender, eu quero que só que você entenda, que a situação que Jesus falou em Mateus 24, não é essa daqui do iníquo. Tá? Por enquanto a gente precisa entender isso. É um indivíduo diferente. Na realidade, é uma classe de indivíduos diferentes. Mas eu não vou dar spoiler aqui para a gente não confundir. Aí tem uma terceira situação, para a gente não misturar. Vamos agora para a primeira carta de João. Primeira carta de João. Lá perto do Apocalipse. Primeira carta de João, capítulo 2. E aqui a gente vai entender o conceito de anticristo. E aí no meio evangélico, eles dizem, lá naqueles 7 anos, que o meio evangélico acredita que vão vir ainda, que vão ser 7 anos da grande tribulação, que eles acreditam assim, e que a gente viu que a grande tribulação, o quê? A gente viu na Bíblia
no domingo à noite que a grande tribulação ficou no passado, né? Aí aqui a gente vai ver o conceito do anticristo. 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, verso 18. Olha aqui. Filhinhos, já é a última hora. E como vocês ouviram que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Olha, nesse texto, né, a gente tem o conceito do anticristo. E a gente vai ver aqui que não é um indivíduo para, né, o nosso tempo, que a gente que aguarda a segunda vinda de Jesus. Por quê? Porque aqui fala, agora, muitos anticristos têm surgido. Então, na época de João, quando João escreveu isso, era o ano 96, 97, próximo do ano 100, primeiro século, muito tempo atrás. Ele diz assim, muitos anticristos já têm surgido. Então, o anticristo já existia na época do apóstolo João, lá no primeiro século. Não é algo que vai surgir, né? O que vai surgir? O falso Cristo. Mas o anticristo desde o ano 100 já existia. Então, a gente tem que ser muito textual para a gente entender esses assuntos. É o que a Bíblia diz. Não é o que a gente vê no TikTok, o que a gente vê no YouTube. A Bíblia está dizendo, né? Vem o anticristo. Muitos anticristos já têm surgido. Ponto final. Então são muitos os anticristos. Já a gente vai entender melhor. Veja aí o verso 22 agora. Capítulo 2, verso 22. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então veja, ele dá uma característica do anticristo, ou dos muitos anticristos. Eles negam Jesus. Eles negam que Jesus é o quê? É Deus, o Deus encarnado, o Messias verdadeiro. E aí a gente passa a entender, né? Com essa característica de que o anticristo nega que Jesus é o Messias, os judeus lá do primeiro século, eles se fazem anticristo. Olha aqui. Os judeus, por que eles mataram Jesus? Porque Jesus se dizia Deus, o Deus encarnado. E aí eles mataram Jesus. Então, os judeus lá no primeiro século se fazem o anticristo. Por isso que João diz, existem muitos anticristos. Os romanos que crucificaram Jesus, porque Jesus se dizia o rei, se fazem o anticristo. Por isso que João diz aqui, né? Existem muitos anticristos. Vamos ver ainda, capítulo 4, verso 3. 1 João aí, capítulo 4, verso 3. Só existem 4 versos falando sobre anticristo. A gente está vendo o terceiro. E todo espírito que não confessa a Jesus, que não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês já têm ouvido, que vem, e presentemente já está no mundo. Por que ele fala que o espírito do anticristo já está no mundo? Porque já havia se manifestado nos judeus, nos romanos, que negavam que Jesus era Deus, Jesus era um judeu comum, morreu na cruz, como um marginal, notaram? Por isso que ele diz aqui, né? Já está no mundo. Eram os romanos, os judeus que negavam a messianidade de Jesus e a divindade de Jesus. Notaram? E aqui ele dá mais uma característica, né? Não confessa a Jesus que procede de Deus. Então nós entendemos aqui que no nosso tempo, algumas, né, denominações religiosas, eles dizem que Jesus não é Deus. Vocês sabem, vocês podem me dizer. E aí eles vão se encaixar aqui nesse texto, nesse terceiro texto. Você conhece uma denominação religiosa que diz que Jesus não é Deus? Hã? Quem? Testemunhas de Jeová. Eles se encaixam aqui,
ainda, no nosso tempo, do século XXI, como os anticristos. Por quê? Porque eles se opõem a Cristo. Não, Jesus não é Deus. Mas tem mais. Tem mais uma denominação que nega a divindade de Jesus, que é os mormons. Notaram? Esses são os mais populares, mas tem dezenas por aí. Não. Por exemplo, o islamismo, o budismo, eles não admitem. Todos eles, por isso que o João fala aqui, do espírito de anticristo. E ele fala, muitos já surgiram. Então veja, o anticristo ele não vai surgir, ele sempre esteve na história cristã, desde o primeiro século, se opondo ao cristianismo. E é motivado por quem? Por Satanás. Duas situações já vimos. Aquilo que Jesus predisse em Mateus 24, que é a imitação da segunda vinda de Jesus. E aí a gente sabe que isso vai ser feito por Satanás, o anticristo, e a terceira que a gente viu também é a questão do iníquo, que eu vou explicar mais em uma outra noite, para não embolar as coisas. Agora veja, como é que a gente vai saber diante disso tudo? Vamos voltar lá para Mateus 24. Como é que a gente vai saber em Mateus 24, quando Jesus disse aqui, que vai surgir um falso Cristo? A gente sabe que não é o anticristo. Então, quando você ouve essas conversas aí, de YouTube, o anticristo, será que vai ser o Biden? Será que vai ser o Trump, ou é o Putin? Nada disso. A gente já viu, o anticristo não se encaixa nesse perfil. E o que está para surgir é o que? É o falso Cristo. Mas como é que a gente vai saber aqui, Veja aí, Mateus 24, verso 23. Se alguém disser a vocês, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acreditem. Como é que a gente vai saber diferenciar, gente? A primeira coisa a gente já viu, A gente viu ontem, viu hoje, tem um detalhe. A vinda de Jesus vai se dar no céu. No céu, como um relâmpago, é um evento celestial. A segunda coisa, a gente viu também ontem, na carta de Tessalonicenses, porque Paulo dizia que Jesus vai falar, e os mortos, o que vai acontecer com os mortos? Ressuscitarão. E Satanás não vai poder imitar isso. Satanás não é o criador para trazer a vida às pessoas que estão no pó da terra. E aqui a gente vai ver um detalhe muito importante. Vamos para Gênesis aí. Então veja, como é que eu vou saber diferenciar, Porque vai haver um momento em que vai aparecer na TV, que vai aparecer nos celulares, que Jesus voltou. E como a gente viu aqui, vão dizer, ele está na Casa Branca. Ele vai estar lá no Vaticano. Ele vai estar nos templos budistas, em Jerusalém, inaugurando o terceiro templo. Vai ser assim, gente. Entende? Mas como é que a gente vai diferenciar? Não, ele não vai descer na terra. E ele não vai ressuscitar pessoas. Por que ele não vai ressuscitar pessoas? Para a gente responder essa pergunta, a gente precisa ver aqui como nós fomos formados. Gênesis capítulo 2, no verso 7. Veja que quando Deus cria o ser humano, Gênesis 2, verso 7 diz assim: então formou o Senhor Deus, ao homem do quê? O que diz aí? Pó da terra. Pó da terra. E lhe soprou nas narinas o quê? Fôlego de vida. E o homem passou o quê? Ser alma vivente. A gente tem uma fórmula aqui, Você quer fazer um ser humano, Estou falando só de forma ilustrativa. E só Deus para criar. É pó da terra e fôlego da vida, que é Deus que dá, o sopro. E aí a sua Bíblia usa uma expressão muito interessante. O homem
É assim que está escrito aí na sua Bíblia? Que o homem passou a ter uma alma vivente? A ser. Gente, isso faz uma diferença enorme. O homem não passou a ter uma alma. A Bíblia diz que o homem passou a ser uma alma vivente. Então, nós somos almas viventes. Essa expressão é uma expressão bíblica, né? Mas é como se a gente dissesse assim, né? Nós passamos a ser seres vivos. Só que na linguagem bíblica é alma vivente. Então nós somos almas. Eu sei que está dando um nó na sua cabeça, porque nós somos ensinados que nós temos algo dentro de nós. Alma. E que isso é algo como se fosse etérico. Quando a pessoa morre, que nem aqueles desenhos, né? Sai, né? Desprende dali algo assim meio transparente, né? E isso vai para o céu. Mas a Bíblia diz que nós somos almas viventes. O homem passou a ser. Deus pegou o pó da terra, soprou ali, né? Naquele boneco que ele fez, e ele passou a ser um ser vivo. Na nossa linguagem atual, ser vivo. Na linguagem bíblica, alma vivente. Então eu sou uma alma, Adson é uma alma. Então, nós estamos aqui, né? Aproximadamente umas 50 almas. 50 seres vivos. Essa é a linguagem bíblica. Vamos ver isso em outro texto, para você ver que toda a Bíblia entende assim. Vamos para Gênesis 46. Vamos lá para Gênesis 46, verso 26 e 27. Só que eu quero que alguém leia numa versão que é a versão Almeida Corrigida Fiel. Se alguém tem essa Almeida Corrigida Fiel, como é que eu sei? Você vai aqui na primeira página da Bíblia, na capa aqui, né, vai estar escrito aqui. A minha é Almeida Atualizada. Eu queria que alguém lesse na Almeida Revista Corrigida ou Almeida Fiel. Alguém tem? Revista e atualizada. Não, revista e atualizada não serve. Alguém tem aí? Você tem a sua? Então dê para a gente aí, fazendo um favor. Você vai ler Gênesis 46, verso 26 e 27. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que descenderam dele, foram as mulheres dos filhos de Jacó. Todas foram 66 almas. Os filhos de José, que nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jó, que vieram ao Egito, foram 70. Viram? Almas. Será que Jacó saiu lá da Palestina para ir para o Egito com um monte de fantasminha atrás dele? Não, ele está se referindo à família dele, né? Que eram 70 almas, né? Que vieram para o Egito. Por quê? Porque na linguagem bíblica, a alma é pessoa. Ele veio com 70 pessoas, 70 seres vivos, indivíduos. Notaram? Essa é a linguagem bíblica. Você vê por que Jesus diz assim, olha, vejam que ninguém engane vocês. Por que a gente teve esse conceito, né, passado dessa forma? Que a alma é algo que a gente tem dentro da gente, etéreo, né? E que no momento da morte se desprende e vai para o céu. Porque isso era um conceito grego. O que aconteceu na Idade Média, né? A igreja cristã, ela foi alcançada pelo conceito grego, né? Porque a igreja cristã ela passou a ser igreja católica, apostólica, romana. Os romanos, eles tinham uma cultura grego-romana, e na cultura grega e na cultura romana as pessoas tinham espírito, tinham alma, porque eles eram pagãos. E aí isso que entrou e ficou. A igreja católica apostólica romana, ela entende assim, né? E muitas igrejas evangélicas, né, entendem assim. Nós temos alma.
E aí a pessoa morreu, as pessoas dizem lá, né, na cerimônia lá, olha, está lá no céu. Mas a gente vai ver que a Bíblia não diz isso. Incrível, né? Vamos lá. Vamos para mais um texto, para você não dizer que eu estou inventando coisa. Eu estou lendo os textos com vocês, gente, por favor. Vamos para Eclesiastes. Vamos para Eclesiastes, e aqui em Eclesiastes a gente vai ver a Bíblia dizendo algumas coisas aqui para a gente sobre isso, sobre esse assunto. Meu Eclesiastes aqui subiu. Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6. Dá para ler ou não? Tem alguém que está procurando ainda? Eu espero. Olha lá. Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Salomão falando sobre as pessoas quando morrem, né? Ele está filosofando aqui sobre essa fase da morte. Aí ele diz assim: os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Só uma pausa. Só essa frase aqui derruba, por exemplo, todo o espiritismo. Os mortos não sabem coisa nenhuma. Como é que existe, né, instituições religiosas, né, que nem o espiritismo, que dizem ou pretendem se comunicar com os mortos? É aí que a gente entende Jesus dizendo: ó, vejam que ninguém engane vocês. Vamos continuar lendo. Aí ele diz aí, ó: nem tampouco tem eles recompensa. Pausa. A pessoa morreu, ela não recebe recompensa ali na morte. Foi para o céu, ou foi para o purgatório, ou foi para o inferno, porque ela vai. Não. A pessoa morreu, ela não recebe recompensa. Ela está num estágio que, digamos, de suspensão. Por quê? Porque o pó, o corpo, né, voltou à terra. Pó, né? Eu sei que muitos aqui já ouviram, mas desculpem, né? Vou repetir de novo. Eu trabalhei 18 anos em laboratório clínico, como farmacêutico bioquímico. E aí eu tirei muito sangue. Eu tratei muitas pessoas, aquela seringa enorme de 20 ml, assim. Espetava a pessoa. Hoje inclusive, tirei sangue. Estou pagando, né, os pecados. Aí tirava 20 ml de sangue lá. Aí a gente levava para o laboratório, nos aparelhos lá de bioquímica. E o que eu encontrava lá? Cálcio, magnésio, sódio, cloro, fósforo, ferro. Tudo que está no solo. Essa é uma evidência de laboratório científico. Entende? Que nós somos feitos de acordo com a Bíblia, do pó da terra. Porque tudo que está no sangue ali, a gente cobre, né? O que mais, amor? Eu conheço bastante esses minerais, porque ela trabalha com isso. Manganês, né? Lítio. E aí vai. Nós somos feitos do pó da terra. E a pessoa morreu, né? O corpo se transforma em pó, volta ao pó da terra. E o fôlego, veja, é fôlego, é respiração, volta para Deus. Só que esse fôlego, essa respiração, não tem identidade, não pensa. Vamos continuar lendo que ele vai dizer isso aqui, ó. Nem tampouco terão recompensa, né? Porque morreu, deixou de existir. Porque sua memória está no esquecimento. Não existe mais memória. Não existe mais pensamento, identidade, nada. Verso 6. Amor, ódio e inveja para eles o quê? Pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Notaram? Então a pessoa morreu, ela deixou de existir. Houve uma dissociação, né? Do corpo, que se tornou pó, e do fôlego. E aí, o que dá identidade, né, na pessoa, pensamento, tudo, é a junção das duas coisas. As duas coisas separadas, a pessoa deixou de existir. Mas vai deixar de existir para sempre? Não, né? Então, se eu perguntasse para você, onde é que estão os mortos?
estão no pó da terra. Vamos ver Jesus falando isso, que a gente crê no que Jesus diz. Então vamos lá. Mas a Bíblia não vai se contradizer, né? Eclesiastes, quem inspirou Eclesiastes foi o próprio Cristo, né? Quem inspirou Salomão a escrever aquilo. Vamos aí para o Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, versos 28 e 29. Jesus agora falando. Agora não tem como fugir. Né? Agora não tem como fugir. É Jesus falando. Aí algumas pessoas, né, dizem assim, não, o assunto de sábado passado. Não, Antigo Testamento, não, isso aqui é conceito ultrapassado. Agora é Novo Testamento. Né? Mas veja, a gente estudou, é uma unidade. Jesus inspirou Salomão. Né? E é por isso que Jesus diz aqui, ó, Evangelho de João, capítulo 5, verso 28. Jesus dizendo, não se maravilhem disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e Jesus coloca os mortos aonde? Túmulo. Jesus não falou assim, olha, vai chegar uma hora em que eu vou voltar, né? E as pessoas que estão no céu virão. É isso que está escrito? Não. As pessoas que estão no purgatório virão. As pessoas estão onde? No túmulo, no pó da terra. Aí eles ouvirão a voz de Jesus chamando. É aquilo que a gente leu lá em Tessalonicenses ontem, né? Aí na segunda vinda ele vai chamar as pessoas o quê? Vão ser recompostas. Ele é o Criador. Ele vai recriar a pessoa novamente. E vai recriar com identidade, memória, tudo certinho. Porque ele é o Criador. Verso 29. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado mal para a ressurreição do... Olha o conceito de ressurreição. Para que Jesus ia falar de ressurreição se as pessoas estão no céu? Elas já estão no céu. Vamos lá, eu voltei para pegar vocês, porque o pessoal está esperando vocês lá na Nova Jerusalém. A gente não lê isso na Bíblia. A gente lê de ressurreição. Né? Vamos ler de novo 1 Tessalonicenses. Né? Que daí a gente reafirma. 1 Tessalonicenses 4. Que lá ele diz que nós, os que estivermos vivos, vamos juntamente, né, com eles, os que ressuscitaram. 1 Tessalonicenses 4. Gente, você vê, Gênesis fecha com Eclesiastes, Eclesiastes fecha com João, Evangelho de João, Evangelho de João fecha com o que? Tessalonicenses. A Bíblia é uma unidade só, né? Tudo diz a mesma coisa. 1 Tessalonicenses 4, verso 16 e 17, é a segunda vinda aqui. Ele dizendo, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, qual é a ordem que ele vai dar? Para os mortos ressuscitarem, né? Ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Olha o conceito de ressurreição, combinando lá com o Evangelho de João, né? É Jesus que disse. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Entre nuvens, iremos lá, para as nuvens, que Jesus não vai descer, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Gente, tudo bonitinho, uma coisa puxando a outra. A gente coloca um texto em cima da mesa, assim, um do lado do outro, e o quê? O quadro, bonito, lindo. Por quê? Porque tudo foi inspirado por Cristo, né? Uma coisa fecha com a outra. E aí, gente, a gente entende, né? Porque é que Jesus disse, né? Que quando Satanás imitar a segunda vinda dele, não deem atenção se ele estiver ali ou aqui. Por quê? Ele vai fazer milagres, sinais, mas ele não vai poder ressuscitar os mortos. E daí vem a grande mentira, né? Vamos terminar aqui, Foi a primeira mentira contada. Vamos lá para Gênesis,
capítulo 3, Gênesis capítulo 3, no verso 4. Olha a primeira mentira que ele contou para Adão e Eva, né? Quando Adão e Eva comeram do fruto, Gênesis 3, verso 4, aí ele diz para Adão e Eva, né? Ele já tinha um plano em mente, porque ele disse: é certo que vocês não morrerão. E aqui, né, a primeira mentira, ele traz até o último dia, porque quando ele aparecer e as pessoas perguntarem, né, os crentes que leem a Bíblia, estudam a Bíblia, vieram para a semana de imersão bíblica, estudaram, os crentes vão perguntar: e aí, cadê os mortos? Não, os mortos estão no céu. Né? Por quê? Porque ele já havia dito: certamente vocês não morrerão. É o conceito de imortalidade da alma. Não, as almas estão no céu. Notaram? Então, a primeira mentira contada e a última mentira a ser contada, quando ele aparecer imitando a segunda vinda. E nós entendemos que o que? Esse vai ser o grande engano. Mas nós não seremos enganados, porque nós temos a palavra de Deus. Amém. Amém. Amém? Hoje rendeu, né? Glória. Mas que Deus seja louvado, porque Ele nos ajuda a entender a sua palavra. Que